Márcio César, vamos mais a um vídeo, onde nesse vídeo vamos falar de banco de dados. E qual que é o assunto em pauta hoje? Nós vamos falar sobre exemplos de comandos DDL, então comandos de definição, comandos onde nós definimos a estrutura do nosso banco de dados. Então vamos relembrá-los. Eu estou usando aqui a minha ferramenta Azure Data Studio. Então, em cima dessa ferramenta que nós vamos trabalhar. Não se preocupe a respeito dos códigos, porque isso indifere. Qualquer ferramenta que você utilize para fazer Transaction Script é útil para fazer os comandos que nós vamos aprender. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, o DDL que nós vamos criar, o primeiro comandinho, é para criar a estrutura onde eu vou armazenar todos os meus bancos. E qual é este comando? Eu vou deixar em caixa alta aqui no meu caso, ó, create database, e o nome do database. O database que eu vou levar em conta, que nós vamos sempre usar, vai ser aula, vou chamar test, beleza? Opcionalmente, quando você formula um script, se você quiser colocar ponto e vírgula para fazer o indicativo final dele, que ele terminou, sem problema, pode ser feito, tá? Mandei o comando, como são textos e precisam ser executados, eu clico em Run, nas duas ferramentas tem Run, ou F5, que as duas têm esta função de execução. Ele já me anuncia e faz a criação. Como eu sei se criou? Ele tem uma opçãozinha aqui que ele checa e mostra todos os bancos que já foram criados. Notem que apareceu aqui o banco, ó. Aí eu posso até limpar aqui, ó, como é aula teste, posso até limpar o DDL que eu fiz, o comando de criação, de definição da estrutura do meu database, e falar para o próprio script, ó, entre para mim agora dentro dele, aula teste, ponto e vírgula, eu vou fazer a execução novamente, ó. Agora ele entrou, notem que mudou a caixinha seletora, agora estou dentro do meu banco de dados. O primeiro comandinho que nós vimos no slide, ó, era o que? Era o comando de criar tabela. Ele é muito simples, ele é muito fácil de utilizar. Palavra reservada create table e o nome da tabela. Como eu defino a tabela? Da mesma forma que eu defino o meu database, estruturando ele ou fazendo o indicativo dele com o que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, eu estou criando um banco referente a um sistema financeiro. Um nome mais próximo seria o database financeiro. E as tabelas? As tabelas, elas são mencionadas conforme o modelo de entidade relacional que você criou. Se eu definir os nomes dela das entidades, por exemplo, se eu falei de financeiro, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, outras coisas assim, eu faço as menções a cada uma das entidades com os nomes que eu defini. Como é um teste, nós até vou usar o teste como pessoa, como foi criado aqui no exemplo do slide, ó. Pessoa, aí eu abro parênteses, ele já fecha para mim nessa ferramenta, ó. Feito isso, o que acontece? Eu tenho aqui agora a menção para eu colocar dentro dos parênteses quais são todos os meus campos. Aí eu falo como eu quero criar os meus campos. Ah, vou criar um código. Código, posso até colocar um traço baixo. Pessoa. Fiz o nome do campo, coloquei o nome do campo. E agora eu ponho um atributo do campo, int. Já mencionei. Eu quero esse campo auto-incrementável, eu vou e faço um indicativo de identity. Feito o indicativo de identity, se eu deixar sem parâmetro nenhum, ele pega o default. Qual é o default? 1,1. Esse é o default dele. E se ele for uma chave, eu defino ele como chave. Isso depende do desenho que eu fiz. Põe uma vírgula, agora eu posso fazer menção ao segundo campo. Mencionei o código da pessoa, aí eu falo o nome da pessoa. Conforme a definição dos data types, que você já estudou em vídeos anteriores, ponho o varchar de 100, que é um tamanho de caractere. Já fiz as duas definições. Nem sei se o slide estava esses dois nomes. Estava nome pessoa e código pessoa. Posso, então vamos colocar para ficar parecido, tá? Não está igualzinho. Olha lá, nome pessoa, código pessoa. Terminei, fiz
terminei o meu script, quero executar o meu script, a mesma forma, F5, pronto, ele foi executado. Tanto as duas ferramentas, eu tenho uma caixa aqui de seleção onde faz tudo indicativo do que foi feito. Então, se você fizer uma atualização, ele vai mostrar, ó, já tem um database aula, notem que eu tenho as minhas tables, olha lá a table pessoa. Se eu abrir aqui, ele mostra as minhas columns, tá lá as duas colunas que foram criadas. Então, esse é um dos comandos que nós temos para nós criarmos o quê? Criarmos os DDLs, fazer a parte de definição. Terminei isso, e o script? Eu posso guardar, salvar, como vocês já viram, eu posso salvar esse script, mas não é o intuito dele. Eu já fiz, já executei, já está dentro do meu database. Agora eu já tenho um banco lá chamado pessoa, então se eu der um select, asterisco from pessoa, que não é o foco agora deste conteúdo, mas para que nós saibamos, olha lá, só para saber se foi criado, mostrar direitinho, tá lá bonitinho, sem problema algum. Então, o comando de definição foi aplicado, o comando de criação de tabela, de criar a tabela. Posso efetuar, esqueci de alguma coisa, preciso alterar ele, fazer um comando de alteração. Por exemplo, neste comando de alteração, de definição ou de adição de um novo campo. Então vamos lá, eu vou adicionar um novo campo. Então como é que eu faço? Alter, o que eu vou alterar, table, também é de definição esse comando. Aonde eu vou alterar? Qual é o database que eu vou alterar? Eu vou alterar o database, perdão, a tabela, não é database, a tabela pessoa. Fiz isso, fiz o indicativo do que eu estou mudando. E o que eu quero fazer? Eu quero adicionar, eu vou colocar número, ou num, underline, telefone, número de telefone. Vou fazer de forma fixa, tá? Shard, vou colocar 15 aqui. Então aqui ó, já fiz o indicativo para eu alterar o meu database. Lembrando, quando os dados são inseridos, se tiverem dados inseridos nessa tabela, o que vai acontecer? Vão ficar todos em branco, né? Terminei. Vou fazer a alteração de definição, ó, F5, ele já alterou. Então, se eu olhar lá de novo, clico aqui, lembrem que eu preciso sempre dar um refresh, sempre dar um refresco, uma atualização aqui, ó. Refresco é a forma que eu brinco, tá, pessoal? Atualizou, olhem lá, número do telefone já foi inserido lá. Então já tem agora os 3 campos. Então, tanto o comando para nós fazermos a criação da tabela, a alteração da tabela, são bem simples, tá? Comando alter table, o nome da tabela, add, que é o que eu vou fazer, adicionar, novo campo, qual é o nome do campo e o data type dele, conforme nós fizemos no exemplo. E por fim, o último comando de DDL. Montei tudo, quero acabar com tudo, está tudo errado, quero modificá-lo, quero apagá-lo de vez. Drop table, o nome da tabela. Dou o F5, né, ou run, tanto faz. O comando foi executado. E aqui, por que não atualizou? Porque ele não é dinâmico. Nenhuma das ferramentas é dinâmica. Preciso clicar no database, clicar no botão direito do mouse, refresh. Olhem lá, tables, não tem mais nada. Ele setou para baixo aqui, ó, e não mostrou mais nada. Ou seja, apagou o meu database. Beleza, pessoal? Eu espero que todos tenham entendido cada um dos 3 comandos e se mantenham seguros aí. Até mais.